Olá, quero saudá-lo com a graça e a paz do Senhor. Hoje eu quero lhe fazer uma pergunta. Você sabe qual é a função de um pastor? Eu quero ler 1 Samuel capítulo 12, versículo 23. Quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Muitos pastores e muitos cristãos acreditam que a função de um pastor é orar pelas suas ovelhas, orar pelas pessoas. E certamente centenas de pessoas superlotam igrejas para receber oração de um pastor. Como se a oração de um pastor fosse a principal função, o auge do ministério pastoral. Para entendermos o que Samuel está querendo dizer nesse versículo 23, nós temos que ler todo o contexto, temos que ler todo o capítulo 12. Na verdade, o capítulo 12 é uma sequência mesmo do capítulo 11, quando Israel acabara de ter uma grande cerimônia de posse do seu primeiro rei, o rei Saul. Na sequência, depois de toda a festa de posse do rei Saul, Samuel, eu poderia dizer que nesse capítulo 12, Samuel está se apresentando como um homem um pouco decepcionado, um homem de Deus, um sacerdote, um pouco decepcionado, frustrado, certamente, de certa forma até revoltado. Samuel, conhecemos a história de Samuel, e Samuel exercia várias funções. Samuel foi muito conhecido como um profeta Samuel, ele era também sacerdote, então exercia as suas funções sacerdotais, mas ele também exerceu a função de governador de Israel, administrando a nação de Israel, e ainda foi juiz de Israel. Como governador, como juiz, ele livrou Israel, entrou em batalhas, guerras com Israel, porque ele também exercia essa função de governador, de juiz para Israel. E o que nós temos nessa sequência do capítulo 12 é um homem se sentindo inútil, abandonado, rejeitado. E ele começa o versículo 2 dizendo assim: agora eu estou velho. Agora eu estou velho. É como quem? Vocês agora têm um rei novo e eu estou velho. Está se sentindo abandonado, ele está se sentindo rejeitado, inútil. E nessa situação, como que ele está se sentindo mal, ele vai questionar o povo de Israel, no verso 3 em diante, em que ele errou em relação ao povo. Ele então vai perguntar: testifiquem, provem para mim se eu tomei alguma coisa de vocês, se eu roubei, se eu defraudei, se eu oprimi o povo. Me mostrem que eu encobri os olhos para não ver aquilo que estava errado. Se eu peguei alguma coisa que não deveria pegar, eu vou restituir. Então o povo vai responder dizendo: não, você não fez nada, está tudo certo, não nos oprimistes. Mas ele não se conforma com isso. E no verso mais à frente, no verso 17, ele fala assim: eu vou provar que o Senhor está comigo e que eu tenho a vontade, a mão de Deus sobre a minha vida, e vou provar que vocês estão em pecado, que vocês cometeram um grande erro ao escolher um rei para vocês. No verso 17 ele diz assim: não é hoje o tempo da cega? Pois é, o tempo da cega era um tempo de seca, onde sempre naquele tempo não havia chuva, porque era um tempo especial para a colheita do trigo. Então Samuel fez uma prova para que Israel entendesse que ele tinha a mão de Deus aprovando o ministério dele e que o povo de Israel tinha cometido um grande erro contra o Senhor em escolher um rei. Ele disse assim: nesse dia de hoje, que é tempo da colheita, que normalmente é tempo de seca, é impossível chover, ele disse: eu vou orar, o Senhor vai mandar trovões e chuva,
e vocês vão ver a grande maldade que vocês tiveram perante o Senhor, pedindo um rei. E nós, na sequência, Samuel ora e Deus manda trovões e muita chuva. E o povo entra em desespero, reconhecendo que cometeram um grande erro diante do Senhor. Esse erro vem lá no versículo 12, quando ele diz assim: quando Naás veio para afrontar Israel, Naás, rei de Amon, veio para afrontar Israel em guerra, vocês me disseram: não queremos você, não queremos Deus, nós queremos um rei que reine sobre nós. E Samuel disse: mas vocês já têm um rei, Deus é o seu rei. O que na verdade Israel está fazendo é rejeitando Deus como rei na vida deles, usando o sacerdote, usando o profeta, usando um governador, usando um juiz que tem o nome de Samuel. Mas eles o rejeitam e pedem um homem rei para reinar, para governar a vida deles. Esse foi um grande erro cometido por Israel e que Samuel não se conforma com esse erro. Então, depois do trovão, das trovões, da chuva, e o povo reconhece que cometeram um grande erro, no versículo 19, eles se aproximam de Samuel e dizem: Samuel, intercede a nós, por nós, perante o seu Deus, para que nós não morramos, porque de todos os nossos pecados acrescentamos esse mal de pedirmos para nós um rei. Agora Israel é consciente de que diante de todos os pecados de desobediência deles, eles acrescentaram um mal a mais, que é pedir para eles um rei. Mediante essa conscientização, mediante esse reconhecimento, provado pelas ações poderosas de Deus, com os trovões e chuva, em tempo de seca, em tempo que não era normal chover, eles então são esclarecidos, admitem que cometeram um grande erro diante de Deus e vêm pedir para que Samuel não os abandone, para que Samuel não os deixe. Então Samuel interceda por eles para que eles não morram. O temor aqui é que eles morreriam. Assim, meus irmãos, meus amigos, nós encontramos o entendimento do versículo 23, quando Samuel disse: longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito, o caminho certo. Observem que o que Samuel está fazendo no verso 23 é respondendo a um apelo que eles fizeram no verso 19, quando eles disseram: Samuel, intercede por nós. No versículo 23, algumas traduções apresentam a palavra longe de mim que eu deixe de orar, mas no original seria longe de mim que eu deixe de interceder. Há uma diferença muito grande na intercessão que Israel pede no verso 19 e Samuel fala no verso 23 em relação à oração que um pastor faz por uma pessoa. Há uma diferença muito grande da intercessão que Samuel se refere e de uma oração que eu possa fazer para que você seja curado de uma enfermidade ou que Deus possa prosperar alguma atitude, alguma decisão que você venha tomar. Na verdade, a intercessão é pela vida. Israel está pedindo que Samuel interceda para que eles não morram. E Samuel vai responder a esse pedido de Israel, e então ele vai dizer: longe de mim o que eu peco. Não é pecado deixar de orar por alguém. Nunca ouvimos falar que é pecado deixar de orar por alguém, que um pastor comete um pecado a não orar por uma pessoa. Não, aqui não é o pecado, não está no fato de não simplesmente orar. O problema que nós temos aqui é que Samuel está abrindo mão do seu ministério. Samuel está abrindo mão da sua liderança de Israel. E o grande temor que Israel está tendo agora é que Samuel esteja abrindo mão também da sua função sacerdotal, da sua função profética. É claro que eles estão equivocados, porque Samuel poderia abrir mão da sua função de governador
ou de juiz de Israel, mas Samuel não poderia abrir mão da sua função sacerdotal, porque esse é um chamado divino, e abandonar a função sacerdotal seria um pecado diante de Deus, porque seria um pecado de desobediência. Quando um homem é chamado para o ministério pastoral, e com o passar do tempo ele abandona esse ministério, isso é um pecado diante de Deus. E o que Samuel está dizendo: longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de ser sacerdote, de interceder pela vida de vocês. Eu vou interceder pela vida de vocês. Então, o pecado que Samuel está se referindo não é o fato simplesmente de deixar de orar, mas de abandonar a sua carreira ministerial, a sua função sacerdotal. E ele não pode deixar a sua função sacerdotal, porque esse é um convite, um chamado divino, e é algo que ele tem que prestar contas a Deus, e não exercer, deixar de orar, deixar de interceder, para que Deus tenha misericórdia, e livre o seu povo, e não mate o seu povo. Isso sim seria um pecado, porque isso seria um homem, um sacerdote, não exercendo a sua função sacerdotal. Um pastor não é chamado para fazer oração para que alguém seja curado. Um pastor não foi chamado para fazer oração para alguém tenha uma vida próspera. Um pastor não foi chamado para fazer uma oração para que uma pessoa tenha paz no seu coração. Um pastor foi chamado para lhe falar a respeito do pecado e mostrar que o pecado leva você à morte. E quando o pastor prega o evangelho de salvação, o arrependimento de pecado, ele está exercendo também uma função sacerdotal, intercedendo para que você tenha vida, e agora você, esclarecido pela palavra de Deus, tenha vida eterna. Ainda chama a sua atenção para um detalhe interessante, que infelizmente muitos homens chamados pastores usam desse versículo para que terem valor, validarem a sua função, e terem sob seu controle, sob seu domínio, sob sua dependência, centenas de pessoas que vêm para receber uma oração do pastor, porque ele vai dizer que essa é a função dele, orar pelas pessoas, e então as pessoas vão vir até ele para receber uma oração. Observem bem que Samuel disse, no versículo 23, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de interceder por vocês. Antes, olha, prestem bem nessa palavra, nós precisamos ler o texto completo. O versículo não termina aqui. É lamentável como homens que se intitulam pastores, e é lamentável como centenas de pessoas se aglomeram diante de um homem para receber uma oração baseada nesse versículo pela metade, como se o texto terminasse aqui: longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Ponto. Não. O versículo não termina aqui, o versículo continua quando ele diz: antes, isso é um chamado especial à reflexão, antes vos ensinarei o caminho bom e justo e direito. Então o que Samuel está querendo dizer é que ele não vai orar, mas ele vai ensinar, porque é o ensinamento que traz vida. Israel vai ter vida quando eles foram ensinados que estavam em pecados, quando através desse milagre que Deus fez, do trovão e da chuva, num tempo que não chovia, para que fosse então trazendo a luz do entendimento que eles estavam errados. Depois de serem então entendidos, compreendidos e convencidos por uma ação de Deus, através do relâmpago, do trovão e da chuva, que eles cometeram um grande erro diante de Deus, eles pedem perdão ao Senhor, e pedem que Samuel venha interceder ao Deus dele para que eles não morressem. E desta resposta, na resposta que eles querem, Samuel vai dizer: longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de interceder. Podemos entender que ele está dizendo: longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de ser sacerdote, deixando de ser um intercessor. Eu devo viver assim, eu devo me preocupar com isso, e ainda devo fazer usar a mesma palavra de Samuel: longe de mim que eu peque, deixando de ser pastor. Embora às vezes as situações que nós vamos viver como pastores, muitas delas como Samuel se sentiu, envelhecido, cansado, desgastado,
e querendo entender por que o povo não obedece, por que o povo não dá mais crédito, por que o povo nos despreza. E diante de tudo isso, às vezes podemos ter aquele sentimento de vontade de entregar o ministério, entregar a função ministerial. Mas é preciso lembrarmos dessa palavra de Samuel: longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de ser um intercessor, deixando de ser um pregador da palavra que traz entendimento para as pessoas, que mostra o seu erro para que elas possam voltar e buscar o conserto e receber o perdão do Senhor. Longe de mim abandonar o ministério pastoral, porque isso não é uma chamada de homens, é uma chamada de Deus, e eu não posso deixar aquilo que o Senhor me mandou fazer, não posso parar de fazer aquilo que o Senhor me mandou fazer, pregar a palavra, ensinar esta palavra. É por isso que nós temos que ler o versículo completo, quando Samuel vai dizer: antes vos ensinarei. Observe que ele termina o assunto da oração e nos traz um ponto mais importante, um ponto-chave da nossa necessidade: ensinamentos. Samuel vai ensinar Israel como viver um caminho bom e justo diante de Deus. Samuel vai ensinar Israel como ter vida, como continuar vivos diante de Deus. Essa é a função de Samuel: ensinar Israel como se manter vivo diante de Deus. Para se manter vivo diante de Deus é necessário praticar aquilo que é agradável ao Senhor. Observem no versículo 24 do capítulo 12 ainda de 1 Samuel. E Samuel agora sai da parte de responsabilidade dele e transfere a responsabilidade para Israel. Ele disse então: agora vocês devem temer e servir ao Senhor fielmente. Não basta que eu lhes ensine, não é suficiente as minhas orações, é necessário que vocês temam e sirvam ao Senhor de todo o vosso coração. Nenhuma oração vai ter valor se não for acompanhado de um temor e serviço fiel ao Senhor, da parte daquele que recebe o ensinamento. Não apenas uma oração, mas o ensinamento. Esse ensinamento da palavra deve conduzi-lo a um processo de arrependimento de seus pecados, de um clamor pelo perdão do Senhor e uma postura de fidelidade e temor de todo o coração diante do Senhor. E eu termino a minha palavra dizendo a você, meu amigo e meu irmão: o que você precisa não é de uma oração de um pastor, não é uma oração forte de um homem que se diz um pastor. O que você precisa é dos ensinamentos que ele tem na palavra de Deus para a sua vida. O que esse homem que se diz pastor tem para lhe ensinar na palavra de Deus. Não é necessário orações, mas ensinamentos. Samuel não estava dizendo que ia orar pelo povo, Samuel estava ensinando o povo. É claro que isso é uma intercessão, porque à medida que Samuel ensina o povo de Israel, ele está dando oportunidade para Israel se aproximar do Senhor e alcançar a misericórdia e o perdão do Senhor. Os ensinamentos que pastores trazem hoje dentro da palavra de Deus conduz você a uma postura de temor, de fidelidade ao seu Deus. E esta postura de fidelidade, de serviço fiel, de temor ao Senhor, lhe conduz a uma vida plena diante do Senhor, alcançando dele o perdão, alcançando dele a paz que nós tanto precisamos, alcançando a misericórdia para a nossa vida, alcançando a presença do Senhor que faz tudo, que supre tudo em nossa vida. É o nosso andar com Deus, é a nossa forma como andamos com Deus que determina o que o Senhor está fazendo ou o que o Senhor vai fazer em nós. Precisamos aprender, mediante a palavra de Deus, como nos comportar diante do Senhor para nos mantermos vivos e para alcançarmos a sua misericórdia. Termino mais uma vez repetindo: não é de uma oração fervorosa, poderosa de um homem que você precisa,
mas de ensinamentos que Ele tem na palavra de Deus para você. Seja instruído por homens de Deus, mediante a sua palavra. E este ensinamento não vem de um versículo isolado, de um versículo repartido, dividido pela metade, como o verso 23, um versículo completo. Longe de mim que eu deixe de pecar contra o Senhor, não intercedendo por vós, antes vos ensinarei o caminho certo e justo diante do Senhor. Que o Senhor te abençoe a ampliar os seus conhecimentos na santa palavra de Deus. É a palavra que traz vida, é a palavra que vai trazer para você perdão e as misericórdias do Senhor. Deus eterno, ensina este homem e esta mulher na tua palavra. Usa os lábios dos homens pastores, usa os meus lábios, usa a minha vida para ensinar estes homens e estas mulheres de Deus que nos procuram, para que saibam como viver diante do Senhor e serem alcançados com a sua misericórdia, com o seu amor, com o seu perdão. Ao ser ensinado pela palavra, reconheçam os seus erros, admitam que cometeram erros gravíssimos diante do Senhor e precisam da sua misericórdia e do seu perdão. Instruídos pela sua palavra, reconheçam que só Jesus Cristo salva. Instruído pela sua palavra, reconheçam que precisam viver, andar diante do Senhor em santidade de vida. Em nome de Jesus. Amém.